Olá pessoal, Magrão da Barra d'Ara. Depois de muitos anos as pessoas me perguntam como fazer um bumerangue. E eu já vi várias pessoas ensinando, só que eu vejo posição de madeira errada, tipo de madeira, espessura de madeira. Então vou dar algumas dicas para vocês, básicas, para que vocês consigam fazer um bumerangue bacana. Hoje em especial nós vamos fazer esse modelo, que é o modelo tradicional. E uma curiosidade, há muitos anos atrás, na década de 80, eu acabei ensinando a fazer um bumerangue numa revista chamada Quatro Rodas, que deve existir até hoje. Só que eu usei um canto da madeira. Na época não tinha muito conhecimento e acabei ensinando um detalhe que não foi tão bacana. Por quê? Um lado da madeira vai ficar com o veio dela numa posição e o outro vai ficar no sentido deitado, onde o que vai acontecer o quê? Um lado da asa vai ficar dura a madeira e o outro vai ficar muito mole, porque a veia da madeira está nesse sentido. E usando a madeira de maneira correta, vou mostrar para vocês, toda a madeira ela tem um veio nesse sentido e outro por dentro nesse sentido. Então, para a gente fazer um bumerangue de um jeito bacana, eu vou usar ela neste sentido, porque na hora que eu cortar esse bumerangue, olha ali, ó, dá para perceber aqui que o veio da madeira está sempre nessa posição. Ao contrário, se eu colocar aqui, eu vou ter um veio com mais rigidez nessa posição, e nesta posição a asa vai ficar muito mole. Então o ideal é que a gente use o veio da madeira nesse sentido. Olha lá, ele está nesse sentido, toda ela, porque eu posso regular esse bumerangue e ele vai ter a mesma densidade de madeira dos dois lados. Então, detalhe, se você já tem um molde, se você não tiver, você entra na internet, busca ali um bumerangue que você possa fazer, ou então pega uma folha de cartolina, dobra no meio, você vai fazer um recorte de uma silhueta do bumerangue, é muito fácil, pois eu ensino vocês a fazerem também. E detalhe, que eu não falei, a espessura da madeira. Eu vejo o pessoal usando, fazendo um bumerangue com uma madeira de 8, 10 milímetros de espessura. O que vai acontecer? Ele vai ficar muito pesado, vai ficar com um shape enorme e para voar vai ficar muito difícil. O ideal é até no máximo 5 milímetros. Então eu já determinei a madeira que eu vou usar, o bumerangue que eu vou fazer, o tamanho dele, e agora o que eu vou fazer? Olha, lembrando sempre do veio da madeira nessa posição. Então eu vou colocar o bumerangue aqui, vou riscar esse bumerangue, né? Fazendo um aproveitamento melhor da madeira, sempre colocando ele numa posição mais reta possível em relação ao desenho da madeira. Eu vou riscar esse bumerangue. Olha aí. E aqui nós já temos o desenho do nosso bumerangue. Após riscar a madeira, eu tenho algumas possibilidades para fazer o corte. Eu vou utilizar aqui uma serra tico-tico elétrica. Ou, dependendo, se você não tiver, use uma serrinha dessa aqui de ferro, enrola uma fita no cabo, como fazendo um cabo, e com calma você até consegue cortar. Olha aí. Depois do nosso bumerangue cortado, eu vou utilizar um taquinho de madeira, uma lixa, para poder dar um acabamentozinho nele até fazer o lixamento dele, para ele ficar duro aqui. Eu, na realidade, vou utilizar uma lixadeira, mas como nem todo mundo tem uma lixadeira dessa de cinta, eu estou dando a dica de você usar um taquinho de madeira que você consegue acertar, ó. Você deixa o bumerangue certinho, para deixar ele perfeito. Inclusive, você pode fazer um shape com ele.
Depois que você já fez esse trabalho, você vai fazer o quê? Você vai desenhar onde você vai shapear ele, que é a parte mais importante do bumerangue. Ou seja, se eu arremesso o bumerangue nessa posição, bordo de ataque e bordo de fuga. Então eu vou riscar o bordo de fuga aqui, ó. Ele começa mais fino aqui, aumenta e vem igual. Aqui ele termina em 0. Aqui ele vai fazer o oposto. Se eu risquei desse lado, o outro lado eu vou riscar aqui, ó. Eu seguro com a ponta do dedo aqui para fazer sempre igual, ó. Então eu começo mais largo aqui e aqui eu vou diminuindo. Vou terminando em 0 para fazer o bordo de ataque. Ou seja, bordo de ataque, bordo de fuga. Ele gira, bordo de ataque, bordo de fuga. Agora, para fazer esse trabalho, eu vou utilizar uma grosa, uma lima mais grossa. Se você não tiver, você pode usar uma lixa bem grossa para fazer esse trabalho. No nosso caso aqui, eu vou usar a lixadeira, que para mim é muito mais prático, porque já vou fazer um shape certinho aqui. Nesse caso aqui eu trabalhei com a grosa, porque ele fica meio áspero. Você pode usar uma lima depois para dar um acabamento, e além disso você pode usar um taco com a lixa para deixar ele bem acabado. Então nós temos aqui o bordo de fuga e agora vamos fazer o bordo de ataque. Agora que já terminamos de fazer o bordo de ataque e o bordo de fuga, vocês vão olhar como o perfil aerodinâmico dele mudou. Ele deixou de ser uma chapa para ganhar um perfil aerodinâmico. Bordo de ataque e o bordo de fuga mais caído aqui, ó. Dá para ver aí? E agora nós vamos para o acabamento mais fino. Uma outra lixa fina, e quanto mais arredondado eu conseguir fazer esse perfil, mais sustentação esse bumerangue vai ter. É isso que a gente tem que deixar. Esse desenho aqui, ó, de um Clark Y, ou seja, de um perfil de asa de avião. E depois que você deu acabamento com uma lixa 180, 220, até 400, vai ficar bem lisinho. E depois disso, eu quero ele natural. Eu vou dar um acabamento nele com seladora, para tampar os poros e para realmente realçar a qualidade da madeira. Isso aqui é uma seladora à base d'água. E aí você faz uma boneca, pega o algodão, passa ele numa lixa, molha e aplica a seladora. Aí depois de seco, você pode usar uma buchinha dessa de lavar louça e dar o acabamento nele. Novamente, depois da seladora bem seca, para ele ficar bem liso. Depois desse acabamento, eu posso dar mais uma demão com a seladora para deixar ele mais liso ainda. Aí ele vai tirar aquela rugosidade e depois você pode passar um verniz. Então, pessoal, depois de pronto o bumerangue, o ideal é você fazer alguma pintura que se ele cair no mato, para você ficar mais fácil de achar. Então, primeiro, uma base branca. A gente vai pintar com uma tinta fluorescente. Então, fazer um detalhe aqui. Não vou pintar tudo, fazer só um detalhe. Aí o branco, deixar secar um pouco. O ideal é pintar dos dois lados, porque se ele cair do lado de cá, pelo menos uma ponta branca ou uma ponta colorida atrás, para manter o foco no cara a hora que ele cair no mato. E agora vamos fazer uma decoraçãozinha que vai ficar bem bacana.
isso, pessoal. Depois da aplicação aí do detalhezinho, cada um faz o seu aí, sua criatividade aqui manda. Vamos aplicar o verniz para dar aquele tchan. Olha aí, ficou bem bacana. E lembrando que o verniz, você aplica uma camada bem fininha. Só um detalhe, ó. E aí, pessoal, curtiram fazendo um bumerangue ao vivo e a cores? Então você pode entrar na nossa playlist, ver como é que se joga, e nós temos uma novidade para este bumerangue aqui. Você viu a gente fazendo esse bumerangue e agora você quer ganhar esse bumerangue? Então você vai fazer um vídeo mostrando o seu bumerangue, você shapeando o bumerangue, fazendo, pintando, decorando ele, e o bumerangue mais bacana vai ganhar este bumerangue autografado por mim. Você viu que fui eu que fiz. Olha aí, ó, com a data, horário e com o seu nome. Então marca a Barra Dara, faça um vídeo, marca a Barra Dara, e aí o mais bacana vai levar esse de presente.